Pai do Senhor, irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, para poder uma vez mais ministrar a boa palavra do Senhor. Eu louvo a Deus, porque em tempos difíceis ainda temos uma igreja que adora, uma igreja que exalta o nome do nosso Deus. Irmãos, Gênesis, capítulo de número 39. Na verdade, Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis capítulo 41. E o versículo, é que minha Bíblia está com os versículos todos misturados. Gênesis capítulo 41. E o versículo 38. Gênesis 41 e 38. E disse Faraó aos teus oficiais: acharemos, pois, porventura um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Podeis tomar assento. Queria agradecer aqui o Silvério e o pastor, o Mateus, Val, pela oportunidade que eles concederam e confiaram mais uma vez para eu poder estar ministrando a palavra do Senhor. E eu quero aqui, hoje, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus falou comigo. Gênesis, a partir do capítulo de número 37, vai se tratar e vai relatar de um jovem que tinha 17 anos e agora vai ser vendido pelos seus próprios irmãos. Todos nós aqui que estamos conhecemos essa história de José do Egito. E hoje eu quero falar aqui sobre as lições que nós podemos tirar de José. Pois José era um menino, um jovem que conhecia e sabia o lar em que ele habitava. Ele recebe uma túnica de seu pai, diferenciada, como prova do amor que seu pai tinha por ele. Então nós sabemos que José, ele sabia que ele era um jovem muito amado. José, ele sabia que ele tinha o amor do pai para consigo. José, ele tinha consciência que o amor do pai estava sobre ele. É interessante que José, ele atraiu o amor do pai para si, sem fazer nada, Josivaldo. José não fez nada de especial para ser amado do pai, ele simplesmente era amado de seu pai. E às vezes essa consciência nos falta. Foi lido aqui em Hebreus: cheguemos com confiança ao trono da graça, porque Cristo nos amou. Às vezes nós sofremos, e sofremos muito, por não sabermos que somos amados. O amor do Pai que transborda, o amor do Pai que nos consola, esse amor, às vezes a gente esquece. E por ser amado, José era sincero. Por ter o amor do pai, José era sincero e sabia que tudo quanto ele dissesse ao seu pai, ele sabia que o seu pai lhe compreenderia. Tudo que José falasse para ele, ele saberia que seu pai iria entender, Vinícius. Iria saber, iria compreender José. Tanto é que José ia ver como seus irmãos estavam e voltava e não mentia, ele era sincero.
E eu imagino José, às vezes, quando ele transgredia, quando ele fazia alguma coisa de errado, ele chegava no seu pai e dizia: pai, pequei. Pai, eu fiz uma coisa que o Senhor não gosta, fiz algo que o Senhor não iria aprovar. Pai, me perdoa. E às vezes a gente não tem essa consciência que somos amados e por isso deixamos de ser sinceros. Porque nós erramos, porém, nós não chegamos para Deus e dissemos: Deus, erramos. Deus, eu errei, Deus, eu pequei, Deus, me desculpa, me perdoa. Às vezes a gente não tem a consciência que somos amados e por isso deixamos de ser sinceros. Aprendemos aqui sexta-feira com o pastor que existem pessoas que carregam consigo vários e vários erros, porque magoa um e não pede perdão, magoa outro e não pede perdão, magoa mais um e não pede perdão, transgride aqui e não pede perdão. Por quê? Porque não temos consciência de que somos amados, porque não temos consciência daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Edielso subiu aqui e falou que às vezes nós não entendemos, a maior dificuldade do jovem é não entender aquilo que Deus tem para ele. Então nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós e não sabemos e não conhecemos o tamanho do amor do Pai. E por isso transgredimos. E por isso deixamos de ser sinceros. Mas o que me chama a atenção também, José, é que José era um menino que vivia numa casa nem muito bagunçada. Porque o seu pai, presbítero José Alberto, tinha várias mulheres. O seu pai, ele tinha vários e vários outros filhos com essas outras mulheres. Ele vivia numa casa onde a briga, a discussão, a falta de harmonia pairava sobre aquele lar. É fácil nós vermos em várias e várias histórias, um exemplo quando Siquém vai e atia fogo numa cidade. A casa de José, vamos entender aqui que a Bíblia vai dizer que os seus irmãos não conseguiam conversar com eles pacificamente. Por quê? Porque José sonhava, vivendo numa casa tribulada, vivendo numa casa sem comunhão, sem harmonia, sendo o único crente da casa, vamos trazer para nós, sendo o único crente da casa, ou vivendo numa casa com problemas financeiros, com problemas difíceis, não sabendo como a estrutura da casa está, e mesmo assim José sonhava. José era sonhador. José confiava no Deus que ele servia e no Deus que o seu pai lhe ensinou. Independente de como a casa dele estava, independente de como a história dele foi, ele sonhava. Independente da situação e do passado que eu e você podemos ter, vamos continuar sonhando. Nós vivemos numa cidade muito distante, nós vivemos numa cidade pequena, tudo bem, mas continue sonhando. Mas a minha casa não tem posição, meus familiares não têm nenhuma posição, meu sobrenome não é reconhecido, tudo bem, mas continue sonhando. Às vezes nós colocamos empecilhos na frente do nosso sonho, mas Deus veio aqui para te dizer: continue sonhando. E José sonhava. E os seus irmãos, por conta disso, tinham inveja. Mas José tinha amor. Os irmãos dele tinham inveja dele, mas José tinha amor. Não deixe que o comportamento de terceiros influencie no seu. Não deixe com que o mundo ao qual você está influencie no seu caráter. Porque o mundo pode ter inveja, mas nós temos amor. O mundo pode querer odiar os evangélicos, mas nós temos amor. O mundo, a gente chega na escola e é zombado ou algo do tipo, mas nós temos amor. O mundo pode querer excluir, mas nós temos amor. A igreja de Cristo tem amor. José tinha amor. E por conta dessa inveja ele foi vendido ao Egito. José foi vendido ao Egito, mas José não se vendeu ao Egito. Interessante é que José ele foi vendido sem querer, ele foi
porém ele não deixou o Egito entrar dentro de si. Os seus irmãos vendem José, mas ele não se vende ao Egito. Nós estamos aqui e, querendo ou não, convivemos com o mundo, mas nós não deixamos e não devemos deixar o mundo viver dentro de nós. Nós temos o amor do Pai em nós. Nós temos a consciência que Cristo morreu e devemos não deixar o mundo entrar dentro da gente. A igreja está no mundo, mas o mundo não está na igreja. A igreja faz parte do mundo, mas o mundo não faz parte da igreja. José foi vendido, mas ele não se vendeu. Interessante é que José vai para o cárcere, a casa de Potifar, vai para o cárcere, depois ele sobe, ele interpreta os sonhos de Faraó, e agora ele vai assumir o governo. Passa 7 anos, e de 7 anos de bonança, e agora chega os 7 anos de fome. Sabe o que é interessante, Demir? É que o mundo viveu um colapso econômico. O mundo viveu um colapso onde eles não conseguiam sair daquela crise. Mas em meio ao tempo de crise, José tinha o que o mundo não tinha. Em meio ao tempo de crise, José tinha o que o mundo não tinha. José tinha esperança, o mundo não tinha. Em meio ao tempo de crise, José tinha pão e o mundo não tinha. Por quê? Porque Deus deu a José uma estratégia. Porque Deus é Deus de estratégias. Aí o mundo olha para a igreja e fala: meu Deus, é tempo de crise e está trocando de carro. Pois é, Deus deu estratégias. Aí o mundo olha para a igreja e fala: meu Deus, está comprando casa. Pois é, Deus deu estratégia. Aí o mundo olha e fala: meu Deus, em tempo de crise, está querendo reformar, construir anexo, criar novos grupos. Pois é, Deus deu estratégia. Um entendeu, Deus deu estratégia. Deus é o Deus de estratégia. Fica tranquilo, a tua casa não vai quebrar. Deus vai te dar estratégia. Não, fica tranquilo, tua família não vai desviar. Deus vai te dar estratégia. Fica tranquilo, teu filho não vai morrer nas drogas. Deus vai te dar estratégia. Não, fica tranquilo, teu pai vai voltar para a casa do Senhor, sim. Deus vai te dar estratégia. Às vezes a gente vem para o culto e não entendemos o trabalhar de Deus. Hoje Deus está te dando estratégia. Hoje Deus é o Deus que te dá estratégia, que te formula uma estratégia e te faz entender. Ei, você nasceu para crescer. Deus é um Deus de estratégia. O povo israelita, no meio do tempo de crise, achou que iria morrer. Em meio ao tempo daquela tristeza e aquele colapso econômico, eles acharam que eles iam padecer. Mas eles ficaram sabendo: no Egito tem aquilo que aqui não tem, pão. E eles descem para o Egito para comprar pão, para comprar trigo, para comprar alimentos. Porém, na cabeça de Jacó, melhor dizendo, José tinha morrido. Porque eles chegaram com a túnica dele e entregou lá, cheio de sangue. Ninguém falou nada. Mas Jacó falou assim: nossa, de certo uma besta fera o encontrou e o matou. Ninguém falou nada para ele. Ele presumiu. Então na cabeça dele, José tinha morrido. Na cabeça dos seus irmãos, José já era. Mas eles descem para o Egito, e da onde eles menos imaginavam, vinha a solução. José estava lá. O Silvério entendeu. Na onde a gente menos espera, Deus traz a solução. Porque Deus é um Deus de surpresas. Oh glória! Da onde a gente menos espera, o socorro vem. Porque Deus é um Deus de surpresas. A gente imagina que o milagre vem de um lado, mas quando a gente menos espera, o milagre brota do nosso lado e a gente fala: olha, como que aconteceu?
Deus é um Deus de surpresas. Aí Deus te prometeu lá no passado, vai ser um pregador da palavra. Aí a gente fala, eu como? Não sei pregar, não sei nem interpretar a Bíblia direito. Mas aí a gente pega a Bíblia, lê um versículo e do nada a palavra salta e a gente olha e fala assim, nossa, dá para pregar assim, assim, assim. A gente fica surpreso. Pois é, Deus é um Deus de surpresas. Deus fala, vai ser cantor. Fala, não, eu tenho a voz muito desafinada. Aí quando chega na igreja cheio da unção, vai tentar cantar, a voz afina, pega lá em cima e fala assim, meu Deus, eu não sabia fazer isso. Pois é, Deus é um Deus de surpresas. Oh glória! Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus onde a gente menos imagina um milagre acontece. Deus é um Deus onde a gente menos imagina acontece um milagre, porque Ele é fiel e Ele é um Deus de surpresas. Israel agora no meio da pandemia que eles viviam, no meio do maior colapso econômico até então da história, eles achando que iria morrer, José está lá dentro e coloca eles dentro do Egito, na terra de Gósen. Por quê? Porque Deus é um Deus de providência. O povo pensou que iria morrer. Não, vamos morrer de fome, vai acabar tudo, vamos morrer de fome. Mas aí Deus vai e pega aqueles que estavam no deserto sem pão e coloca dentro da melhor terra, do maior império, do maior reino da época. Deus é um Deus de providência. A gente achava que iria morrer, mas estamos aqui, na melhor terra, dentro do melhor lugar, recebendo a melhor comida. Por quê? Porque Deus é um Deus de providência. Às vezes a gente achava, não, acabou tudo, fiquei desempregado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas fica tranquilo, Deus que proveu, o Deus dono do ouro, o Deus dono da prata, Ele vai providenciar para você, Ele vai providenciar para nós, porque Ele é um Deus de providência. Fica tranquilo, não precisa desesperar, não precisa se descabelar, não, calma, Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus de amor, Ele nos guarda, Ele nos ama, não se esqueça disso em momento algum, Deus te ama. José, para encerrar, José, ele amava os seus irmãos, e os seus irmãos o queriam longe. José, pastor Arnaldo, amava os irmãos, mas Silvério, os seus irmãos queriam longe. Imagina comigo, Val, em Mateus, José agora, com 17 anos, sai da terra dos seus pais, com 30 anos, conversa com Faraó. Dentro desse período são 13 anos. A partir do momento que ele conversa, 7 anos para frente, 20 anos. E a Bíblia vai dizer que se passaram 2 anos de grande fome antes que Jacó viesse. Então 22 anos. 22 anos. José querendo perto a quem estava longe, sonhando com quem estava longe, querendo que estivesse perto. 22 anos José nessa angústia e nesse sofrimento, querendo a sua família perto, porém sua família estava longe. 22 anos José sofrendo, José sendo humilhado, José ele sofrendo na terra do Egito, querendo quem estava longe para perto, porém não conseguia. Mas 22 anos depois de Deus ter colocado ele como segundo na terra do Egito, ele traz toda a sua família de volta, porque Deus é um Deus detalhista, Ele é o Deus de detalhe. José, ele amava a sua família e queria a sua família perto, então Deus fez questão de trazer eles para morar na terra em que ele estava, porque Deus é um Deus de detalhe. Glória! Detalhe os seus sonhos para Deus, porque Deus ele é um Deus que cuida dos detalhes. Se você tem um sonho, detalhe ele para Deus. Deus, eu quero assim, assim, assim e assado.
Porque Deus é um Deus de detalhes. Deus, Ele te ama tanto que Ele quer cuidar dos mínimos detalhes. José chorou por 22 anos. Aí imagina comigo, José se levantando, se trocando um certo dia, e os funcionários dizendo para ele: José, vai para onde? Ele falou assim: estou indo ali aonde? Na terra de Gósen. Fazer o quê? Ver meu pai, porque faz 22 anos que eu não vejo ele, eu estou com a saudade tremenda. Deus é um Deus de detalhe, então não se esqueça disso. Deus é detalhista, Deus Ele te ama, Deus Ele te quer bem, independente do que aconteceu. Deus Ele te ama, o amor dele é imensurável, então se entregue a Ele, glorifica a Ele, exalta Ele, porque Ele te ama, Ele te quer bem e Ele te guarda nos mínimos detalhes. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.